Boa noite. Me chamo Tiago Venâncio Martins, filho de Pedro Venâncio e neto de Raimundo Venâncio. Tenho hoje 39 anos, nascido e criado no estado de Pernambuco, assim como foram meu pai e meu avô. A história que contarei aqui foi vivida por meu avô Venâncio, e na época ele ficou conhecido como o homem que enfrentou a besta fera, uma criatura tão demoníaca quanto o próprio capeta. Meu avô me contou sua história quando eu era menino, e assim como me foi contado, contarei agora. Eu lembro que desde menino tive que trabalhar para ajudar em casa. Meu pai um dia saiu dizendo que iria trabalhar e nunca mais voltou. Cresci com meu irmão mais novo e minha mãe, e virei um homem mesmo sendo apenas uma criança. Minha mãe se virava para cuidar de nós dois, mas graças a Deus nunca nos faltou nada. Nós morávamos em uma casinha simples na beira de um estradão de chão que o vento toda hora levantava um monte de poeira. Perto de nossa casa moravam mais duas famílias que, assim como nós, tinham que se virar para ter comida na mesa. Minha mãe fazia costura para fora e eu ajudava trabalhando em roçados, cuidando de bichos e fazendo favores em troca de dinheiro. A criança em mim teve que crescer desde cedo, mas isso até que foi bom. Nós, na época, não tínhamos água encanada como a maioria tem hoje. Tínhamos que andar muito até um açude para encher os baldes e trazer em um carro de mão velho, que não podia ir muito rápido, porque senão derramava toda a água. Lá em cima, o sol castigava minha cabeça, que chegava pegando fogo em casa, e só esfriava quando eu jogava uma lata d'água na cabeça dentro do banheiro, feito de palha que tínhamos no fundo do quintal. Minha mãe era, além de costureira, artesã, e fazia cestos com um tipo de cipó para vender também, e tinham vários pela casa onde guardávamos nossas roupas. Apesar de difícil, essa era a nossa rotina, mas é como diz o ditado: nada é tão ruim que não possa piorar, e foi isso que aconteceu. Uma noite, minha mãe se deitou na cama com meu irmão, e eu armei minha rede próximo deles. Nós sempre dormíamos cedo, para cedo também pegar a estrada até o açude. Mas naquela noite algo passou lá na estrada e assombrou as famílias que ali viviam. A única luz que ficava acesa era de uma lamparina no canto da parede, e o único barulho que se ouvia era dos grilos e do vento lá fora. Foi quando escutamos aquela ventania que assobiava quase levantando as telhas, e junto com o vento um grito tão terrível que parecia nunca acabar. Era como se alguém estivesse gritando sem precisar tomar fôlego, e a cada segundo ficava mais alto. Minha mãe levantou, jogou umas roupas no cesto no chão e mandou meu irmão mais novo ficar dentro. Depois jogou as roupas por cima e pediu que ele ficasse lá e por nada no mundo saísse. Depois me chamou e me pediu para escorar a porta com umas madeiras e ficar quieto sem fazer qualquer barulho. Foi quando escutamos algo que vinha correndo e aquele grito alto vindo junto. Eu queria poder explicar o barulho que nós ouvimos naquela noite, mas não existe nenhuma palavra conhecida para definir o que era aquilo. Era como se o diabo tivesse saído do inferno e estivesse atrás de alguém para levar com ele. Minha mãe me mandou tapar os ouvidos quando passou em frente à nossa casa, e eu só ouvia o vento jogando pedrinhas com poeira em cima do telhado.
e os gritos que assombravam todo mundo ali. Quando passou, minha mãe tirou meu irmão do cesto e deitou com ele na cama, nos mandando dormir. Eu perguntei a ela o que era a coisa lá fora, mas ela me mandou dormir mais uma vez e só me contou o que era pela manhã. Eu acordei com gente na frente de casa falando com minha mãe sobre o que tinha passado na estrada. E ouvi nosso vizinho falando que era a besta fera. Na hora que ele falou o nome, todo mundo se benzeu e bateu na madeira, como se fosse algo errado de se dizer. E uma senhora que lá estava disse: pior que é ela mesmo. Veio lá do inferno assombrar essa estrada. Nos dias que se seguiram, sempre no fim da tarde, minha mãe já nos mandava entrar e fechava as portas para quando fosse noite a gente já estar seguro dentro de casa. Só que a coisa nunca mais apareceu. Nisso, os anos se passaram e eu e meu irmão crescemos. Nossa mãe nunca mais teve nenhum homem além de nós e nosso pai nunca mais deu as caras. Quando eu me casei, fiz uma casa ao lado da de minha mãe e meu irmão fez uma mais atrás. Ficamos todos juntos, assim como foi quando éramos crianças, e a estrada, antes deserta, virou um lugar cheio de casas e crianças que brincavam até altas horas na rua à noite. Certa vez, em uma madrugada, eu acordei com aquela ventania que jogava poeira no telhado e parecia até chuva. Minha mulher acordou perguntando o que estava acontecendo e de longe eu escutei aquele grito vindo em nossa direção. Eu levantei rápido, mandei ela se vestir que nós iríamos até a casa de minha mãe, que ficava ao lado. Quando cheguei na porta, meu irmão chegou atrás, perguntando se eu tinha escutado. Entramos na casa e nossa mãe já estava com o rosário nas mãos, mandando a gente trancar as portas. E aquilo me deu uma raiva tão grande, mas tão grande, que eu deixei meu irmão fechando as coisas e dei a volta para sair por trás, dizendo que iria pegar uma coisa em casa. Foi quando eu vi na estrada aquele vento que parecia um redemoinho e uma coisa dentro dele. Eu não conseguia ver o que era, mas o vento levantava a poeira alto e os gritos eram uma coisa de fazer acovardar o mais valente dos homens. Mas eu queria ver o que era aquilo. Eu não era mais uma criança que ficaria assustada dentro de casa e fui ver. Foi quando o bicho passou gritando e eu olhei. E vi uma criatura, e parecia um tipo de cavalo que batia os cascos no chão de terra. Mas a parte de cima era como a de um homem que segurava algo que eu não soube dizer o que era. Dava gritos que não paravam nunca, e quando passou perto de onde eu estava escondido, foi como se eu tivesse entrado em um túnel preto que não tinha fim. Acordei no outro dia deitado em minha cama, sem saber o que tinha acontecido depois de ver a coisa. Meu irmão me contou que depois que a criatura passou, eles me viram deitado no chão com os olhos abertos, mas eu não falava nada, só me tremia no chão. Minha mãe falou que quando a besta fera passa, ninguém pode olhar. Teve até gente que ficou louca só de ver. Ela passa procurando um infeliz para marcar, e esses que ele marca já estão condenados ao inferno. Ninguém deve olhar, mesmo que queira muito. Depois do que aconteceu, muitas pessoas me chamavam de Venâncio, o homem que enfrentou a besta fera. Mas isso não é verdade. Eu nem cheguei a fazer nada.
Só olhei de longe e aconteceu o que aconteceu. Imagina se a coisa tivesse me visto. Teria me levado com ela para o fogo eterno. E não confundam besta-fera com lobisomem. São coisas diferentes. O melhor a se fazer quando ela passar é ficar em casa e escondido e rezar para que tudo passe logo. Sair para ver não é uma opção. Boa noite.